Então, Natália, você acha que essa é a forma atualmente como o imperialismo age na América Latina por meio da política, como você colocou um pouco antes do governo ganhar, já teve reuniões ali, por exemplo, colocando como o governo Bolsonaro, já antes dele ser governo, já teve reuniões. Essa é uma forma como o imperialismo ainda age na América Latina? mas eu acho que a questão, Fernanda, mais do que isso, é assim, aí você vai pegar por que esses governos, principalmente o governo conservador aqui, tem interesse nisso? É porque eles estão preocupados com o bolivarianismo, com a pátria grande, com a Ursal. Não, a preocupação deles é justamente que as empresas multinacionais, no caso as empresas britânicas, continuem poder explorar os recursos do Brasil, a mão de obra, o território brasileiro indiscriminadamente, para que eles continuem podendo fazer isso sem ter alguém que chegue e fale, opa, não, você vai pagar imposto, você quer ter a sua fábrica, então você tem que pagar imposto, nossas leis trabalhistas são tal, 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 e ó, então, você não pode ter uma mineradora fazendo isso, porque a sua mineradora, ela tá não só poluindo um rio, mas esse rio passa por um território indígena, então você não pode ter a sua operação de mineração lá. E aí você fala, mas é tudo pelas empresas, eles, né, tem essa questão nacionalista. Não, o Partido Conservador é um partido de milionários. Você está falando de pessoas em que uma parte do Partido Conservador são milionários por negócios e uma parte são os milionários de sangue, os aristocratas, e que também têm negócios e que também têm ações e que também são pessoas que vão se beneficiar nisso. E aí, no caso do governo britânico, mais especificamente, o que era? O petróleo, o pré-sal, os Estados Unidos, etc. O Reino Unido é dono da Shell, o Reino Unido é dono da BP. Então, assim, eles tinham interesse nessa exploração. O Reino Unido tem mineradora britânica em toda a América Latina, inclusive, né, o maior julgamento por crime ambiental da história do governo britânico foi por conta da BHP Billings, responsável pela tragédia de Mariana, que aconteceu, não lembro agora se foi Liverpool ou Manchester, mas foi numa cidade da Inglaterra, porque justamente, né, uma empresa australiana britânica que cometeu um crime ambiental, que destruiu uma cidade, que destruiu, fez danos irrecuperáveis ao meio ambiente e que mais precisamente, né, também a gente precisa sempre lembrar disso, destruiu diversas populações indígenas, né, que não tem mais como continuar nos seus territórios da maneira como eles continuavam, porque a terra é tóxica, porque o rio está envenenado, porque eles não podem plantar, porque eles não podem pescar, porque eles não podem beber água, por conta justamente dessas coisas, entendeu? Então, assim, isso já acontece, o Reino Unido tem essa história, e eu não vou nem entrar na questão muito, muito colonial, não vou nem entrar na questão veias abertas da América Latina, mas eu vou falar da Operação Condor para cá, o Reino Unido estava lá, batendo palma para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam fazendo abertamente essas mudanças de regime, mas atrás dos Estados Unidos estava o Reino Unido, que tem aquela diplomacia que eu gosto de falar, diplomacia 007, com diplomatas muito simpáticos, muito charmosos, que vão justamente, eles podem não chegar e falar, a gente vai mandar um exército e vai dar. Não, eles chegam, fala suave, fala, não, vamos aqui conversar, empresariado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vocês vão ganhar muito mais dinheiro se vocês fizerem isso, ó, dessa maneira aqui, vamos lá para Londres, a gente conversa, etc. E foi assim. O Bolsonaro teve uma reunião, uma lista, eu tive acesso a essa lista, eu publiquei na matéria, com dezenas de empresas britânicas, não só empresas britânicas que já tinham negócio no Brasil, mas empresas que queriam ter negócio no Brasil,
e queriam conversar com o Bolsonaro. E essa reunião foi organizada, orquestrada pela Embaixada Britânica no Brasil. Até de eu pegar esse gancho, Natália, também a gente vê aí que está esse avanço da extrema-direita, como alguns colocam, né, que uma extrema-direita internacional avançando. Quando na sua avaliação de fato esse avanço começa, em que ponto você acha que virou essa chave para eu não diria assim, uma junção internacional, mas sim há uma cooperação internacional da extrema-direita. Gostaria de te ouvir sobre isso também. Então, essa cooperação internacional sempre existiu. A gente e eu posso até dar um exemplo que, para mim, assim, é algo mais uma das coisas que eu sempre jogo na cara aqui. Foi o último congresso do Partido Conservador que a Margaret Thatcher participou. Que papai do chão a tenha, que ela esteja se divertindo muito com o Olavo agora. No qual ela falou, eu poderia dizer várias coisas, mas eu só queria dizer do absurdo que é essa campanha contra o nosso grande amigo, essa campanha internacional contra o nosso grande amigo Augusto Pinochet, que é um senhor acamado e que agora está sendo perseguido por essa esquerda internacionalista aqui no nosso solo. Aí você me pergunta como é que a extrema-direita, etc, etc. Bom, no Brasil, não, a gente não... É uma situação, não vou nem entrar na questão do Bolsonaro e Steve Bannon, mas internacionalmente falando, eu acho que o começo, eles podem não considerar, né, extrema-direita, etc., mas o começo, para mim, foi justamente a introdução desse ultra-neoliberalismo que, na América Latina, tomou proporções abertamente fascistas, embora aqui no Reino Unido, se você conversar com algum sobrevivente dos massacres sindicais promovidos pela Margaret Thatcher, eles vão falar que também foi justamente, era Thatcher, era Reagan, que estavam lá. Um caso que eu acho assim, muito interessante é que a Margaret Thatcher, ela estava tão incomodada com a Revolução Sandinista que ela ameaçou dar uma entrevista, ela deu uma entrevista, ameaçou proibir, criminalizar o uso da palavra sandinista, que ela não queria mais os jornalistas publicando o que estava acontecendo na Nicarágua, né, porque falando, né, do sandinismo como uma coisa positiva, como, né, eles estavam lutando para implementar mais um comunismo, uma nova Cuba, enfim. E aí, por conta disso, o Joe Strummer, né, o vocalista do The Clash, ele fez aquele álbum Sandinista, ele deu o nome do álbum Sandinista para irritar a Margaret Thatcher de propósito. Falou assim, não pode? Tá aqui. E porque foi, né, teve uma movimentação mundial, né, as pessoas estavam vendo, né, os horrores que os contras estavam, e obviamente o governo britânico estava lá ajudando também. Então, assim, para mim, eu acho que essa cooperação internacional, se a gente está falando, né, de extrema-direita e principalmente do olhar da América Latina, a gente tem que falar dessas ditaduras militares, né? E aí a gente pega a Operação Condor, e aí se você pega esses mesmos governos que estavam no poder no Império, né? Se você pega os Estados Unidos com Reagan, se você pega o Reino Unido com a Thatcher, eram governos que também estavam fazendo sua classe trabalhadora sofrer, eram governos que também estavam perseguindo, sumindo, né? Vou dizer sumindo, porque muitas pessoas a gente nunca soube o que aconteceu, com os comunistas, com os sindicalistas, com qualquer pessoa que estivesse publicamente falando contra o governo. Então, assim, para mim, a gente vê esse início, né, daí. E aí depois a gente consegue, obviamente, né, mapear a questão, né, da Cambridge Analytica, que inclusive a primeira reunião que a Cambridge Analytica teve no Brasil
foi na embaixada, foi no consulado britânico em São Paulo. Foi organizada pelo funcionários do consulado. Quando eu e meu colega, por conta das leis de liberdade de informação, nós pedimos as minutas dessa reunião, mesmo que tivesse censurada, etc., eles responderam: nós admitimos que essas reuniões aconteceram, mas nós não temos registro disso, o que é uma brecha, porque tudo tem que ter registro no consulado. Então, eles já sabiam que o que eles estavam fazendo estava errado. Então, a gente... E todas, né, essas informações que nós tivemos da chegada da Cambridge Analytica na América Latina foram, assim, avassaladoras, porque eles foram, de propósito, buscar pessoas da extrema-direita para fazer, né, essas pontes com a Cambridge Analytica. Eles procuraram, e quem procurou essas pessoas foi o Roger Noriega, que trabalhou no governo, na administração Bush, no Southcom, né, no comando do Hemisfério Sul. E hoje em dia o Roger Noriega não trabalha mais no governo estadunidense, mas ele faz parte como articulista político internacional do Foro de Madrid, que é tipo o Foro de São Paulo do mundo invertido, enquanto o Foro de São Paulo está aí para agregar, para unir, para, né, lutar por soberania, para lutar por dignidade para a classe trabalhadora latino-americana. A única coisa que o Foro de Madrid tem como alvo, né, como objetivo, é barrar a expansão do comunismo em países latino-americanos. A Cambridge Analytica, que a Natália comentou, foi uma empresa, né, Natália, que ela é uma consultoria política britânica que ganhou um destaque, a gente pode falar assim, em 2013, quando teve um escândalo de dados do Facebook, né, junto com a Cambridge, então ficou muito em alta naquela época, e como a Natália colocou aqui, a forma como ela chegou no Brasil. Natália, infelizmente, a gente está caminhando para o final do Sub-40, a conversa está boa, mas eu queria te falar também, teve uma publicação sua que apontava que o partido ultradireitista espanhol, Vox, ele estaria se tornando um pivô da extrema-direita na América Latina. E nesse domingo teremos eleições na Espanha, né, após o Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, convocar eleições, né, antecipar as eleições legislativas, e há uma possibilidade da extrema-direita conseguir aí ter resultados positivos para eles, né? Vamos dizer assim, porque para a esquerda não seria, obviamente. Eu gostaria que você também analisasse para a gente como seria esse cenário, essa possibilidade aí do Vox poder ter um espaço no governo da Espanha, mas também te ouvir de como esses partidos agem aí para capitanear apoio fora da Europa. É interessante o Vox, que a maneira como eles se conectam com a América Latina é muito única. É a maneira do tipo, graças a nós, vocês têm civilidade. E o pior é que isso é algo reproduzido pelos próprios latino-americanos da extrema-direita. E você vê que essas pessoas que se acham tão... Porque se a pessoa fala isso pra mim, toma um tapa na cara. Assim, e eu não sou uma pessoa violenta, eu sou uma mulher pequena, tenho menos de 1,60 m, a pessoa fala um negócio desse pra mim, toma um tapa na cara. Agora eles... não, eles têm razão. Tanto é que, por exemplo, quando aconteceu o grande paro na Colômbia, eles vandalizaram a sede de um movimento indígena, eu não lembro agora o local exato, mas eles vandalizaram dizendo, né, viva o rei da Espanha, Colombo matou pouco, sabe, umas coisas meio assim, obviamente em espanhol, mas assim, algo do tipo, assim, justamente trazendo, né, esse sentimento que eles falam, a hispanidade, né, la hispanidade, que é o sentimento de você ser, o orgulho de ser um homem branco, espanhol, cristão, que, né, lutou contra os mouros para manter a cristandade na Europa. Então, eles trazem todo esse karma histórico para
para o presente. Então, quando você vê com quem, com que movimentos que eles acabam entrando em contato, com líderes que eles acabam entrando em contato, são justamente essa extrema-direita que não só tem asco da cultura popular, do povo do seu país, mas também tem rejeição, também se sente inferiorizado por querer pegar essa cultura, por querer trazer. Ah, não, mas o meu avô é alemão, é italiano, é espanhol. Não, mas eu sou loiro de olho azul, então, né, eu sou daqui, mas, né, eu nasci aqui, mas o meu avô é da Europa. Então, assim, né, eu não sou igual esse povo daqui. Então, assim, essas pessoas têm em si esse sentimento de vira-latismo mesmo e rejeição ao que é próprio, que é cultura, né, nativa, né, a cultura que foi criada não só com base na cultura dos povos originários da América Latina, mas dos escravizados, da classe trabalhadora, de todos aqueles que sempre foram rejeitados, né, e foram considerados indesejáveis por pessoas como, né, o Santiago Abascal, que está aí. E o Vox, eles trabalham também, muito interessante, além de, na Espanha, eles fazerem uma oposição na questão da política externa, da relação da Espanha com países latino-americanos, né, que não tem governos que eles concordem, vamos dizer assim, você também vê, o Vox tem eurodeputados que no Parlamento Europeu tentam empurrar uma agenda não só anti-latino-americana, mas tentam empurrar por mais sanções, tentam empurrar por mais problemas diplomáticos entre a União Europeia e certos países da América Latina, como, por exemplo, a Venezuela, como, por exemplo, o Herman Tertsch, que é o líder da bancada do Vox no Europarlamento, ter indicado a ditadora boliviana Janine Áñez para um prêmio de direitos humanos no Parlamento Europeu. Então, obviamente, uma eleição do Vox para a Espanha, o Vox já é o terceiro ou segundo, acho que eles agora já estavam como segundo maior partido em número também de filiados na Espanha. Você vê uma extrema-direita que usa o imigrante, que usa o outro como bode expiatório, que se diz antissistema, mas precisa de um bode expiatório para justamente proteger o sistema, para justamente proteger aqueles que estão levando a classe trabalhadora do homem branco, europeu, à pobreza, que é justamente o sistema capitalista. Então, assim, eles não têm nenhum interesse em tirar ou de melhorar a condição de vida desse homem branco da classe trabalhadora europeia. Não, eles querem esse homem branco da classe trabalhadora europeia cada vez mais radicalizado, cada vez mais raivoso, cada vez mais preconceituoso. Porque enquanto o homem branco europeu está espancando o imigrante, colocando fogo no comércio do imigrante, hostilizando minorias étnicas, ele não está vendo justamente que quem o está explorando não é o vizinho imigrante, não é o homem da lojinha, não é o garçom do restaurante, não sou eu. É o seu patrão, é a corporação que te aluga o seu apartamento, que coloca o preço da sua energia. É justamente aqueles que estão falando para você ficar bravo com o imigrante. Então, assim, essa retórica do bode expiatório colou na Europa porque veio junto com ela a crise migratória. Crise migratória que foi causada pelo imperialismo, porque a Europa não, conseguiu, manter as suas mãozinhas para si e foi lá mexer com Gaddafi, foi lá arrumar problema no Afeganistão, foi lá mentir sobre o Iraque, como Tony Blair do Reino Unido, né? Então, obviamente, uma guerra, pessoas têm que sair do conflito de guerra para não morrer.
né? E aí essas pessoas, elas vão para onde? Né? O resto de uma região empobrecida, tudo caótico. Qual é o lugar que o mundo, que o sul global vê como um lugar pacífico e que você vai ter uma oportunidade de ter um mínimo de dignidade? A Europa. Então, eles causaram essa crise migratória. Aí, obviamente, a extrema-direita juntou isso e falou: tá vindo mais imigrante. Não, é por isso que a economia tá ruim. Não fala da inflação, deixa os bancos em paz, não mexe com companhia de energia elétrica, não mexe com especulação imobiliária. Não, é o imigrante, é por causa do imigrante que o seu aluguel tá alto, porque tem imigrante mais vindo, então não tem casa para todo mundo. Não o fato de que justamente essas corporações fazem lobby para que não haja mais construções de moradias populares pelos governos. Então, assim, enquanto as pessoas estão com ódio de mim, enquanto elas têm um rosto para ter o ódio, elas não estão odiando o capitalismo. Então, enquanto elas não estão odiando o capitalismo, eles estão bem, porque o deles está garantido.